Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bem, você entrou nesse vídeo já sabendo o conteúdo dele. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o universo de FNAF, né? A gente vai falar sobre as coisas canônicas um pouquinho, mas o principal vão ser as coisas que estão presentes no universo, mas que não são necessariamente canônicas, ok? Eu tenho que pedir desculpa, porque eu fiquei um bom tempo, o equivalente a quase 2 semanas sem postar vídeo. Peço desculpas por isso, estava resolvendo algumas coisas. Mas enfim, a gente já vai voltar com tudo. Vou tentar postar vídeo todos os dias, tirando os que eu for gravar, né? Mas enfim, tentar voltar à ativa, fazer esse canal que eu tanto amo, que eu sempre quis começar a crescer logo, e a gente criar uma bela comunidade, se tudo der certo, se Deus quiser. Mas enfim, vamos logo pro vídeo, né? A gente vai estar tratando sobre conteúdos, outros jogos e até dos livros que fazem parte do universo de FNAF, mas que podem ou não ser canônicos. Ou seja, o que é canônico? Algo que é canônico é o que é real naquele jogo. Então, por exemplo, ou naquela história, né? Então, por exemplo, FNAF 1 é canônico. Os acontecimentos de FNAF 1 fazem parte da história de FNAF. Mas FNAF World não é necessariamente canônico. Os acontecimentos de FNAF World nem fazem sentido e nem fazem parte da lore de FNAF. Obviamente podemos puxar alguns pedaços ou outros do que acontece no jogo, assim como é nos livros, mas isso não indica que ele é realmente canônico. Como o caso do livro da Fazbear Fright, onde eu fiz o primeiro resumo da primeira história do conto do Into the Pit. A gente pode pegar acontecimentos dessa história, como por exemplo a agonia, o conceito da agonia, e trazer para a história de FNAF. Mas o livro em si, seus acontecimentos, não são canônicos. Mas está tudo dentro do mesmo universo enorme que é Five Nights at Freddy's. Ok? E aqui nós vamos entrar em temas de jogos, sites onde você pode encontrar esses jogos e alguns outros livros, né? Incluindo os que eu já falei há um tempo atrás, livros canônicos ou não canônicos. Mas enfim, bora focar logo no vídeo. Vamos começar com os mais simples, os livros. Igual eu já venho falando há algum tempo, inclusive acabei de falar. Temos livros que não são canônicos e livros que são canônicos. Mas, obviamente, são todos dentro do mesmo universo. Ok? Então, basicamente, livros da Fazbear Fright, todos os livros do conjunto da Fazbear Fright, inclusive a trilogia, que não é da Fazbear Fright, mas a trilogia da Charlie, ela também não é canônica. Ou seja, a trilogia da Charlie e todos os livros da Fazbear Fright não são canônicos. Eles possuem pequenas frações, pequenos pedaços que podem ser puxados para a história, mas é basicamente isso. Geralmente eles são usados como meios para explicar coisas. Como eu já falei, o do Into the Pit explica a agonia. Tem o livro o In the Flash, que explica parte do Glitch Trap, e assim por diante. E mesmo que não explique, retrata em outro ângulo. Então já dá para ver de um jeito diferente, deixar um pouco mais claro, ok? E nós temos os livros que são canônicos, que é o caso do Tales from the Pizzaplex. Por incrível que pareça, todos os livros do Tales from the Pizzaplex são canônicos. Eu não sei onde exatamente isso se encaixa, provavelmente bem antes do Security Breach, e alguns no meio, exatamente. Eu não sei exatamente sobre os livros em si do Tales from the Pizzaplex, eu não cheguei a ler nenhum, mas o que eu sei é que são todos canônicos, inclusive os que retratam o Mimic, que são praticamente os principais. Mas nós temos outros como o Tiger's Rock e assim por diante. Esses livros são realmente canônicos. E no geral, como eu já disse 10 vezes, todos fazem parte do mesmo universo. Agora nós vamos entrar nos jogos. Jogos de FNAF são basicamente todos parte da lore. Basicamente todos canônicos. Nós temos o FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4, FNAF 5, FNAF 6, 7, 10 mil. Daqui a pouco chega. Mas enfim, todos eles são parte da lore, da história. Menos os que eu já falei, FNAF World, Furry's Attack. Tem o FNAF The Movie, The Game. Inclusive eu pretendo trazer isso depois. A maioria desses jogos que eu for falar aqui eu pretendo trazer para o canal. Mas enfim, de novo, né? E nós temos jogos
de livros, como por exemplo o jogo do Into the Pit. Inclusive é um jogo que eu também pretendo trazer para o canal, por mais que seja um pouco velho, né, em comparação à data de lançamento, mas eu também pretendo trazer para o canal. Esse jogo ele retrata os livros e, por incrível que pareça, ele é canônico. Ele retrata o livro do Into the Pit, que não é canônico, mas o jogo é canônico. Então o que acontece no jogo é canon, mas o que acontece no livro não é canon. Então, tipo, é um pouco estranho, mas acho que dá para entender mais ou menos. E qual que é o sentido disso? Pô, o universo envolve mais os livros, porque os livros têm os canônicos e os não canônicos. Como a maior parte dos jogos são canônicos, eles se enquadram, eles fazem parte disso? Sim. Por quê? Não são só os jogos do Scott que são contados nesse universo. Nós também temos jogos externos, jogos feitos por fã ou por algumas outras pessoas que quiseram participar disso. Você já deve ter ouvido alguma notícia de algum jogo cancelado pelo Scott. Se eu achar algum, eu vou colocar aqui na tela. Ou de jogos que começaram a fazer parte do universo de FNAF. Um exemplo disso é o Five Nights at Candy. Se você não conhece, eu vou deixar aqui na tela. Era um Five Nights at Freddy's de fã, era meio que uma fangame, se eu não me engano. E ficou bastante popular, onde a gente tinha o Candy, que era um gato, né? Um gato azul com uma gravata, se eu não me engano. E era meio velha e com o tempo foi ficando bastante famoso. Teve várias continuações, se eu não me engano tem o Candy's 1, 2. Eu não lembro se é o Candy's que tem o ratão gigante, que eu acho que é o que o povo mais conhece, que tem um rato robô enorme. Você controla uma criança em um quarto todo rosa. É muito bizarro. Mas é uma fangame muito boa. E se eu não me engano, com o tempo, ela entrou no universo de FNAF. Tiveram alguns outros jogos, como o The Joy of Creation. The Joy of Creation é um jogo incrível, impecável. Ó, perfeito. Entrou para o universo de FNAF também. E assim tiveram os outros jogos que entraram também. Tiveram alguns que iam entrar, mas foram cancelados, igual eu já falei. E basicamente todos eles se encontram nesse conjunto que é FNAF. FNAF possui um universo extremamente grande. Com o tempo se formou, né? Não só com jogos do Scott, não só com livros do Scott, mas também com vários jogos externos, fangames, coisas feitas por fã e assim por diante. Tanto que se você for parar para pensar, se eu não me engano, nós temos mais ou menos 45 livros já, né? Ou um pouquinho menos, ou um pouquinho mais, mas mais ou menos essa média. É uma quantidade enorme de livros, né? Ainda mais considerando que surgiu de um único jogo simples feito por PNG lá em 2014, né? É muito bizarro para pensar nisso. Mas enfim, o importante é pensar que está tudo conectado. Talvez, obviamente, o Five Nights at Freddy's, o Five Nights at Candy, não tenha nada a ver com FNAF, né? Ele não tem a ver com a agonia, igual o Into the Pit, essas coisas. Mas ele ainda faz parte. É como se fosse uma história alternativa no mesmo universo. É basicamente o que os livros retratam, né? Os livros retratam uma história alternativa. Às vezes retratam um arif ou retratam algo que acontece, né? Por exemplo, algo que acontece em outro lugar. Como, por exemplo, o Bunny Call, né? O Bunny Call é um livro e um pai vai viajar com as crianças em um acampamento, se eu não me engano, e tipo, em outro lugar bem distante da pizzaria, pelo que eu me lembro, e aí o coelho aparece lá, o coelho feito de carne, né? Que até ele sangra. Já falei dele em alguns outros vídeos. Mas enfim, o que eu quero dizer de forma geral? No caso, o que eu quero deixar claro é o quão interessante é essa franquia e o quão interessante isso se tornou o fato de você juntar tudo isso em um único local. É muito interessante saber que a fangame que um cara criou, feliz com o jogo que ele gostava, se uniu ao universo que ele tanto gostava na época. É muito interessante saber que a cada dia, talvez mês, porque tá meio parado, mas, sei lá, cada mês FNAF expande o seu universo, né? Antes começou com um jogo só, FNAF 1, aí foi pro FNAF 2, aí começou a ter uns analog horror, uns trem de vírus lá bizarro, aí 4, 3, aí um monte de fangame que o povo já tava gostando. Aí começou as brigas, fazer teoria, falar que tal jogo é ruim, que FNAF tinha acabado no 6. Aí começou William Afton vira vírus. Aí depois entra na franquia The Joy of Creation. Nossa, e todo mundo pedindo FNAF World 2. Ou é só eu? Não sei.
Mas enfim, sinceramente eu acho muito interessante pensar desse jeito. Pensar que é um universo que se expandiu tanto. Pensar que é um universo que tem tantas histórias, mesmo canônicas ou não, que você pode explorar e descobrir novos meios de pensar, acontecimentos que atuam em outros lugares. Sinceramente, eu acho isso muito interessante no universo de FNAF, que foi algo que foi criado com o tempo, com o carinho do Scott, querendo ou não, mas principalmente com o carinho dos fãs. Isso é muito importante. Isso é muito legal. Mas no fim, como isso colabora com a história, com a jogatina, com, não sei, variedade? Bem, variedade é bem autoexplicativo. Você vai ter muitas coisas para jogar, muitas coisas para explorar. É como se cada livro tivesse a sua própria lore. Como eu disse, uma história alternativa. Não só isso, como igual eu já falei no começo do vídeo, livros possuem pequenos pedaços que ajudam a complementar a história. E muitos desses pedaços foram muito importantes para os desenvolvimentos. Se eu não me engano, para os desenvolvimentos e para as histórias. Se eu não me engano, o livro do Fantasma Despedaçado, do Stitch Rage, ele também retrata bastante coisas que ajudam a preencher da lore. Os livros do Mimic, principalmente, do Tales from the Pizzaplex, e assim por diante. Então, é bastante importante esses detalhes a mais que ajudam a preencher lacunas que o Scott não conseguiu preencher lá atrás ou que a comunidade não conseguiu identificar de forma clara. Porque, querendo ou não, o FNAF é só um grande acúmulo de teorias. Poucas coisas foram realmente confirmadas, sendo a maioria delas dos jogos mesmo, né? Ou então, como eu já falei, dos livros. Mas enfim. Não só isso, como eu também acho muito interessante você parar para pensar que a gente tinha ignora esse aqui. A gente tinha esse livro aqui, o Into the Pit, e ele era um livro não canônico, assim como eu já falei. Mas como foi o primeiro livro, um livro que marcou bastante, e um livro que apresentou o conceito mais legal de FNAF, que é o conceito da agonia, ele se tornou um jogo. E esse jogo é canônico, igual eu já falei. É estranho de se pensar que o livro do jogo não é canônico, mas o jogo, que tem mais ou menos os mesmos acontecimentos, é canônico. Isso é muito legal, porque imagina isso acontece com outros livros. Imagina, não sei, o cara que engravidou do Springtrap é canônico no universo de FNAF e ele é irmão perdido do Michael. Seria bizarramente legal. Não na história, claro, mas seria muito. Vou usar essa palavra. Seria muito foda de se ver. Mas enfim. Sinceramente, esse vídeo é mais uma opinião minha. Podem dizer que eu tô sem conteúdo, mas não. Eu pretendo gravar algumas coisas, alguns jogos, principalmente esses que eu falei, os que rodar no caso. E eu já tô com alguns roteiros prontos. Mas enfim, esse vídeo ele foi mais pra conversar. Eu sinceramente acho esse negócio do universo ser tão grande, sinceramente eu acho isso em FNAF muito legal. É um acréscimo, principalmente da comunidade, que foi muito importante para a FNAF, principalmente nesses últimos tempos. Não só isso, como a clássica colaboração de quase todos os fãs em teorias, porque como eu já falei, a história de FNAF é basicamente um monte de teorias que foram bem aceitas. Mas enfim, como eu falei, esse vídeo foi mais um opinativo meu. Se você não concorda, se você tem algo a acrescentar, se você não acha legal, ou se você acha mais legal que eu, talvez, deixa aí nos comentários, seria muito legal ouvir, seria muito ler, né? Seria muito legal ler. Eu quero poder responder, montar uma comunidade, igual eu falo sempre. Se você puder deixar o like, se inscrever no canal, também seria incrível. Ativar o sininho, é claro. Me desculpa se eu falei muito rápido. Eu tô há tanto tempo sem gravar que eu fiquei animado. Eu acho que, inclusive, tô falando bem mais alto que o normal. Então, talvez eu vou ter que me acostumar de novo a falar devagar. Mas, enfim. Se você gostou de ver o vídeo, se ele acrescentou algo no seu jeito de pensar sobre FNAF, se esse vídeo fez você pensar diferente, se esse vídeo fez você descobrir novas coisas que você não sabia, tipo, uou, Candy faz parte de FNAF. Que legal. Se você não sabia disso, se teve alguma informação nova, bem, eu fico muito feliz. Como eu disse, é um vídeo mais opinativo, é um vídeo que não é tão relevante assim, mas que eu achei bastante legal a ideia e que eu espero que vocês tenham gostado.
Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bem, eu tinha falado no início do vídeo que eu ia dizer um lugar pra vocês onde vocês podiam baixar esses jogos que eu citei, essas fangames. E só que eu acabei esquecendo, então eu vou estar falando agora no final do vídeo. Basicamente, um lugar muito bom para vocês darem uma olhada é a GameJolt, se eu não me engano é a GameJolt.com. Lá é um site aberto, onde vocês podem ver vários jogos, várias fangames de várias comunidades, não só de FNAF. Temos de Undertale, de Friday Night Funk, jogos de plataforma, tem várias categorias lá no site que você pode dar uma olhada. Tem alguns jogos pagos, vários jogos bons para você jogar com seus colegas. Tem as fangames, né? Projetos e assim por diante, ok? Só tomar cuidado com a aba de jogos novos, porque talvez eles não tenham passado por uma verificação do site e talvez possam ter algum problema, porque é um site aberto. Mas é um site muito bom, lá tem muitas fangames boas, como Pop Goes, Five Nights at Candy's, tanto o remaster, tanto as outras versões, como Candy's 1, 2, 3 e assim por diante. Tem também o FNAF Juniors, que é um jogo que eu pretendo trazer aqui pro canal, e nós temos o The Joy of Creation normal e a versão de Halloween, se eu não me engano. Ok? Então muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, e até logo.